Muito bem, caríssimos irmãos e irmãs. Gostaria de destacar assim, 3 aspectos dessa liturgia da palavra que nós estamos celebrando, né? Hoje é a dedicação da Basílica do Latrão, falar um pouco sobre a Basílica do Latrão, sobre a questão da igreja enquanto um templo, um lugar especial onde a gente faz a nossa oração, o nosso encontro com Deus e a nossa própria vida como templo também de Deus, né? Então a Basílica do Latrão, né, ela surgiu a partir lá do Edito de Milão no ano 313. O imperador Constantino, a mãe dele muito religiosa, Santa Helena, ela muito religiosa, e o filho, quando se converteu ao cristianismo, e ele decidiu construir essa basílica edificou uma basílica dedicada a Jesus Salvador, né? Depois, com o tempo, é que foi ganhando o nome com o Papa Sérgio III, que foi dedicado a São João Batista, porque teve lá também feito um batistério lá muito grande lá, né? Então foi mudando o nome, mas São João do Latrão veio esse nome. Mas essa basílica a primeira basílica construída ali, né? O primeiro templo cristão construído ali em Roma, né? Então fica na entrada da cidade de Roma, tem os muros lá que separam a fronteira, né? Então Constantino ele queria que toda pessoa que chegasse a Roma, ao chegar em Roma, avistasse primeiro aquele monumento bonito lá e tivesse a consciência, aqui a cidade, Roma, é uma cidade cristã, né? O povo aqui é cristão. Como nós no Brasil também, a gente tem aquele orgulho de ser um povo assim, na sua grande maioria a gente tem essa alegria, né? Poxa, nós somos cristãos, né? A gente ama a nossa família, né? A gente ama o nosso país, né? E assim por diante, né? A nossa religião, a nossa fé. Então, assim, Constantino queria fazer isso. Então, criou essa basílica lá, né? É a primeira morada dos papas, né? Muitos papas moravam ali, nem existia a Basílica de São Pedro, né? Um tempo bem depois, né? Tem no século XIII, então, 1209, São Francisco de Assis visita também essa Basílica do Latrão. Em frente à Basílica, ela tem um monumento dos frades lá. Quando São Francisco ele decidiu ir até Roma, até visitar o Papa lá, para perguntar para o Papa se ele aprovava a forma de vida dos frades menores, né? Então, o Papa era o Papa Honório III, Papa Inocêncio III, né? Papa Inocêncio III. Ele é um papa poderoso, assim, muito inteligente, né? Então, só que quando São Francisco chegou lá com os frades, né, eram em torno de 12, assim, e todos maltrapilhos, os franciscanos usavam umas roupas bem, assim, pobres mesmo, né? Pareciam mendigos, assim, né? Por isso que é a ordem mendicantes, né? Os mendigantes. Então, São Francisco chega lá porque havia muitos grupos religiosos, penitentes, né? Assim, muitos religiosos faziam jejum e tal, mas eram pessoas meio complicadas, e perseguia os outros, tomava confusão, né? Era assim, contrários à doutrina da igreja, muitas coisas. Então eram grupos heréticos, como os cátaros, os valdenses. São Francisco tinha uma preocupação, não queria ser confundido com um grupo desse herético, né? Então, até aconselhado por amigos dele lá, ele vai até Roma apresentar a nossa forma de vida. Os frades menores é assim, ó. Nós somos um grupo religioso assim, vive dessa simplicidade, assim. Só que quando ele chegou lá, o Papa não quis atender, viu o maltrapilho lá, né? Ficou sabendo que era maltrapilho. O Papa nem quis atender, não, manda eles embora. E aí o Papa não conseguia dormir direito à noite, passou mal, vomitou, né? Aquela coisa toda lá, e ele teve um sonho, né? Que a igreja estava desabando assim. E aí um homem pobrezinho lá segurava a igreja, não deixava a igreja cair, que era São Francisco de Assis, né? Aí ele pediu, chama lá aquele rapaz lá, chama aquele tal Francisco. Aí vem São Francisco e apresenta a forma de vida, e o Papa aprova, de uma forma simples, mas verbalmente, aprova a forma de vida franciscana em 1209, né? Então, assim, a Igreja do Latrão, depois é que vem construir a Basílica de São Pedro. Mas é a catedral do Papa, né? Como nós temos aqui a Arquidiocese de Vitória, a catedral é a igreja própria do arcebispo, é a Catedral de Vitória, né? Qualquer diocese tem a sua catedral, que é a igreja onde o bispo exerce ali o seu pastoreio, né? Vamos assim dizer. Também o Papa, no caso dele, a igreja dele, a catedral dele, é a Basílica do Latrão. E aí nós temos aqui a liturgia da palavra, mostrando para nós uma visão, né, de Ezequiel aqui, uma visão que do templo, da igreja, de um templo lá, jorra uma fonte de água, né? Brota um rio ali, que vai desembocar também no mar, né?
uma fonte de água que traz vida, onde passa vai trazendo vida, né? Para os animais, para as pessoas, traz alegria onde passa. Assim também, aí, então essa visão que ele tem bonita aqui, né? E é um sinal do templo jorra uma fonte de água, né? A gente pode dizer que do templo, a igreja, quando a gente vai aqui, o templo físico, né? Você vem no Santuário do Perdão e da Graça, Convento da Penha. Lógico, com o tempo da pandemia, lógico, estava muita gente se juntando lá em cima, achou por bem a gente celebrar a missa aqui durante a pandemia, e nas quartas-feiras uma missa mais dedicada também assim às pessoas doentes. A gente pensa se rezar pelos doentes também. Muitas pessoas não conseguem subir até lá em cima. Estão ali no Convento da Penha, ali, né, na igreja, na capela. Então a gente celebra aqui no campinho. Mas em si, né, nós temos o templo, um lugar especial, né? Lógico que você tem na sua casa o oratório, você tem um cantinho onde você reza, faz suas orações. Mas a igreja, a comunidade de fé, né, ela é um lugar especial do encontro com Deus. A gente vê que a igreja está de portas abertas, né? Alguém já levanta cedo para abrir a igreja. Significa que Deus acolhe a todos nós em sua casa, né? Todos nós podemos nos aproximar de Deus. Ele é acessível a todos nós, né? Agora, quando você entra na igreja, lógico assim, veja a importância, né? A igreja ela comunica alguma coisa para nós. Talvez antigamente era mais, né? Hoje em dia as igrejas assim com modernismo, vem tantas coisas que vão destruindo a fé da igreja por dentro, né? Vai corroendo. A gente constrói igrejas assim muito feias, né? Aqueles caixotões assim, uma coisa que não inspira nada, né? Uma coisa vazia, parece vamos assim dizer, um armazém, sei lá, né? É esquisito, né? Mas agora as igrejas bonitas, aquelas igrejas catedrais, né? A igreja sempre ela é uma catequese para nós. Primeiro você entra a porta aberta, você sente aquele clima de oração, né? Você vê a imagem de santos, você vê o crucifixo, você vê a imagem da Virgem Maria, você vê algumas pinturas, né? É tão bonito quando você entra na igreja e você encontra aquele silêncio. É tão chato quando você entra na igreja e as pessoas estão tudo conversando, né? Até o padre, eu prefiro chegar, tem gente que prefere chegar meia hora antes da missa, tem padre que gosta de chegar uma hora antes da missa, né? Eu prefiro chegar faltando 5 minutos ou em cima da hora, porque eu não gosto de ficar muita conversa, assim, no sacristia, ambiente assim, fica muito conversando, zum, você não concentra, né? Atrapalha. Imagina, então você chega, você olha para uma imagem sagrada na igreja, você olhando a imagem de Jesus, que sofreu por nós, deu sua vida por nós, Deus prestou seu amor em Jesus Cristo, a Virgem Maria, um sim a Deus, qualquer santo, alguém que viveu, né, uma vida dedicada a Jesus, é uma inspiração para nós. Depois você fecha seus olhos, você se concentra, aí você conversa com Deus, faz a sua oração ali, antes de iniciar a celebração, né? É tão chato quando você está rezando, alguém bate no seu ombro para dizer, como é que vai você? Boa tarde, bom dia. Você está rezando, não tem que ninguém tocar em você. Né? Tem que ter educação, a pessoa está rezando lá, né? Mas, ou seja, a igreja, o templo, é um lugar especial. Deveria ser assim também, a gente deveria fazer essa experiência, como diz ali, né? Dali brota uma fonte de água viva, né? Uma fonte de vida, que são os sacramentos, é a graça de Deus, né? Você vai na igreja se abastecer da graça de Deus. Com a oração que você faz a Deus, os pedidos que você faz, mas o que você recebe também, né? A palavra de Deus, o fato de você estar ali na presença, né? Eu lembro aqui de um frei nosso, o frei Fábio César Gomes, né? Ele está em Roma agora, né? O ministro geral convocou ele para trabalhar lá, morar lá, ajudar lá as irmãs, visitando as irmãs Clarissas também, a conferência das irmãs Clarissas. Esse frei Fábio, uma vez ele disse para mim, eu já repeti, vou dizer isso aqui, já disse e vou repetir. Ele disse uma coisa que aconteceu com ele, que ele foi rezar no sacrário, né? Foi rezar na igreja lá, e acho que parece que a tia dele estava doente, alguma coisa assim. Ele tinha um motivo para fazer uma oração, né? Só quando ele chegou diante do sacrário, lá deu um branco nele, ele esqueceu por que ele estava lá. O que ele ia rezar, ele esqueceu a intenção, assim, né? Por que eu ia rezar, o que eu vou pedir? E aí ele pegou, ficou olhando para o sacrário lá, aquela portinha douradinha lá do sacrário lá, ele ficou olhando ali, e no silêncio do coração ele disse, Senhor, eu sei que você está aí, e você sabe que eu estou aqui. No silêncio, no coração ele fez isso. Olha, para ele, a grife foi uma oração. Né? Não precisou dizer nada, só no coração ele disse, Senhor, eu sei que você está aí, você sabe que eu estou aqui. Ele se colocou na presença de Deus. Oxalá a gente fizesse assim também, né, na nossa vida. Né? Por isso, assim, na medida que a gente pode ir na igreja, é bonito, né? É bom, é importante a gente ir na igreja, né?
Aos domingos, sobretudo, você ir com a sua família na missa, na igreja, né? Agora, além, não se esqueça que nós também somos templos vivos, né, de Deus. São Francisco de Assis, né, ele, quando ele ia rezar, lógico que ele ia em um lugar no meio da floresta, tem uns lugares de oração também, né, eremitérios e tudo mais, mas assim, no dia a dia, no comum, assim, quando ele queria fazer um instante de oração, diz que ele puxava o capuz, fechava o capuz assim, e se recolhia em oração, formando como se fosse uma catedral aqui, né? Ali ele e Deus, né? Ele rezava ali, se concentrava, fazia sua oração. Nós temos que, assim, para o templo de Deus, ele tem que estar purificado, né? Jesus no Evangelho não pode ter sujeira, né? Que é o pecado nosso, a sujeira é o pecado. Jesus, ele entra no templo aqui, de Jerusalém, né? Estava se aproximando a Páscoa dos judeus, né? É um momento de muita festa. Então, sempre quando tem festa, imagina, em algum lugar vai ter festa, vai ter Copa do Mundo, né? Aí o pessoal vende camisa da seleção, vende canequinha da seleção, um monte de coisa e produtos ali. Então, imagina uma festa da Páscoa, muitos judeus tinham que ir ao templo. E, segundo o padre José Antônio Pagola, um padre espanhol, ele escreveu um livro chamado Jesus, uma aproximação histórica. É um livro bem assim, denso, né? Mas é muito interessante, gostoso de ler esse livro. Ele diz lá que os sumos sacerdotes, eles eram donos dos terrenos que ficavam ao redor do templo de Jerusalém. Eles eram donos daqueles terrenos, tudo, né? Então as pessoas vinham de longe para o templo. E qual que era a jogada lá, né? Criava-se assim, olha, todo mundo tem que se aproximar de Deus, tem que se purificar, tem que fazer sacrifício, sacrificar animais, bois, ovelhas, né? Os pobrezinhos não têm condições de comprar um boi para sacrificar, para pagar os pecados, pode ser um casalzinho de pardal, um casalzinho de pombos, ou as rolinhas, e assim por diante, né? É o caso de Nossa Senhora, dos pais dela, né? Pessoas pobrezinhos lá, que ofereciam a rolinha lá, os pombinhos. Mas no caso, né, se a pessoa tem um pecado muito grave, né, a pessoa devia oferecer um boi, né? Então, como que você vai transportar um boi? É difícil levar um boi até Jerusalém, chegar em Jerusalém, né? Então, seria mais fácil você comprasse o boi lá. E o que esses sumos sacerdotes faziam? Eles eram o dono do terreno lá, o negócio era deles, né? Então, eles vendiam o boi para as pessoas fazerem o sacrifício. Só que tinha um negócio, é o seguinte, além, né, outra coisa. O dinheiro no templo não podia ser um dinheiro pagão. O dinheiro pagão não podia contaminar. Não, então tinha que fazer a troca. A moeda tinha que ser a moeda deles lá, do povo de Israel lá. Então, assim, moedas mais fortes de Tiro, como se fosse o euro, né? A moeda de Tiro é mais forte, né? Ela valia muito mais. Tiro e Sidônia eram moedas fortes. Era como se fosse o euro ou o dólar. Aí você tinha que trocar aqui pela moeda da Venezuela, alguma coisa assim, não dava certo, né? Assim, um exemplo bobo, assim, mas é para a gente entender. Então tinha que se trocar o dinheiro, os cambistas trocavam o dinheiro e pegavam o lucro ali com isso aí, né? E além disso, quando eu oferecer o boi, muitas vezes os sacerdotes pegavam, deu o dinheiro lá, eles pegavam o boi, em vez de fazer o sacrifício do boi, colocavam o boi em outro lugar também lá, para depois vender para outra pessoa. Então era uma coisa muito lucrativa, assim, né? Para essas pessoas da religião ali, né? Comércio e tudo mais. Então, dentro do templo, na porta do templo, estava acontecendo tudo isso. Jesus ficou indignado com aquilo, ele expressou a sua indignação. Né? Ele ficou nervoso lá, ele mostrou que é humano como nós, né? Mas ele diz, na casa do pai, aqui na casa do meu pai, não deve fazer uma coisa dessa, né? Não deve ser uma casa de comércio. Né? E expulsou os vendedores dali. E aí os discípulos se lembraram disso, né? Que ele falou para aquele pessoal lá, né? Destruir esse templo, em 3 dias o reconstruir. Está falando também da sua vida, do seu próprio corpo, né? Que é o templo onde Deus habita, né? Mas Deus quer habitar em cada um de nós. Então é importante a gente valorizar a nossa comunidade, mas é importante a gente valorizar também aqui a nossa vida, esse templo onde Deus habita. E ele precisa ser purificado, né? A gente tem que tirar de nossa vida o pecado, né? Deixar de lado as mágoas, tirar de lado a maldade, desejo de vingança, violência, né? A gente precisa agir com o coração e a razão, né? A gente precisa agir com amor na nossa vida. Então peçamos a Nossa Senhora que interceda por nós, para que nós também sejamos assim, essa dedicação do templo. Lembra também que nós devemos dedicar a nossa vida também a Deus, para que nós sejamos moradas de Deus, instrumentos também da sua presença no mundo. Que Nossa Senhora interceda por cada um de nós, assim seja. Amém.